Salve, salve, galera! Hoje a gente vai conversar a respeito do pensamento desse grande filósofo, talvez o mais popular ou um dos mais populares da história da filosofia, o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel existe durante o período da Renascença, esse movimento intelectual e artístico que propõe um novo entendimento da realidade, da inteligibilidade e que tem como principal característica uma crítica em relação ao período medieval. O Nicolau Maquiavel é um pensador que, antes de se transformar e de ter tanta influência dentro do ambiente filosófico, era um secretário de governo, primeiro dos Soderini e depois dos Médici, quando ele é condenado ao ostracismo político. Ele escreve três grandes obras. Uma delas é O Príncipe, uma obra endereçada para que funcionasse como se fosse uma espécie de um manual da boa governança a Lourenço de Médici. A outra obra, Comentários sobre a Segunda Década de Tito Livio, uma obra em que ele analisa e faz algumas ponderações a respeito do governo desse romano. E a terceira obra chama-se Mandrágora, uma obra de cunho literário. Maquiavel propõe grandes rupturas em relação ao pensamento político tradicional. Ele propõe o chamado realismo político. Mas nesse vídeo nós vamos tratar a respeito do pessimismo antropológico e do mito do maquiavelismo. O pessimismo antropológico no pensamento de Nicolau Maquiavel é uma ruptura em relação ao entendimento aristotélico de política. O Aristóteles, ele pensa a política como um elemento natural ao homem, com uma característica inerente. E a existência social, para Aristóteles, é uma característica também do próprio indivíduo. Daí a frase famosa do seu livro A Política: o homem é um animal político. Ou seja, supostamente haveria uma tendência para que o homem vivesse de maneira boa e civilizada dentro dos seus vínculos sociais. O Maquiavel entende isso de uma maneira diferente e propõe uma ruptura através desse conceito que é o conceito de pessimismo antropológico. O pessimismo antropológico enxerga o homem de maneira negativa, ou seja, para Maquiavel é extremamente importante a criação de mecanismos que sejam capazes de regulamentar a existência social do indivíduo para que ele não entre em conflito com os seus pares. Então, Maquiavel inaugura uma nova maneira de entender a política e de pensá-la, diferente da tradição clássica da filosofia. A outra característica é o chamado maquiavelismo. Quem nunca ouviu a expressão maquiavélico? Essa expressão foi criada a partir de uma leitura ou a partir da criação de uma interpretação equivocada da leitura do Príncipe de Maquiavel, que inclusive foi colocado no Index como um dos livros proibidos pela Igreja. Então, na realidade, o maquiavelismo é uma produção, em boa parte, feita pelos próprios indivíduos que faziam parte da igreja para denegrir a imagem desse filósofo. E, historicamente, o maquiavelismo ou a ideia de maquiavélico é um entendimento pejorativo em relação à imagem do próprio Maquiavel e, portanto, equivocada. Ou seja, de maquiavélico, Maquiavel não tem nada. O maquiavélico é justamente essa interpretação equivocada que se faz a respeito da teoria de Maquiavel, publicada na sua obra mais famosa,